Continuando nossa série respondendo perguntas dos nossos seguidores no canal, Haroldo, colocar areia antes do plantio de grama é correto ou não? Caso sim, quantos centímetros que eu coloco? 5, 10 centímetros, um pouco mais ou um pouco menos? Essa é uma pergunta que eu já respondi várias vezes e é uma pergunta relativamente interessante e que gera muitas dúvidas. Então vamos a algumas situações para a gente falar dela. Primeira coisa, quando a gente está plantando um gramado, normalmente a grama que a gente mais utiliza em gramados residenciais é grama esmeralda. Não quer dizer que eu não possa utilizar outra grama, grama Zion, que é uma grama que eu acho de beleza, muito bonita, tem algumas vantagens e outras desvantagens. A grama esmeralda também tem vantagens e desvantagens, mas o principal, todas essas gramas, eu tenho que fazer um preparo no terreno de 20 centímetros de profundidade. Esta é a altura que eu vou preparar para receber esse gramado. Então, muitas pessoas escutam que a areia é bom para a grama, eu tenho que colocar areia, como que eu vou fazer? Então, a função da areia, ela tem, antes do plantio, pode ter uma função. Eu vou mudar a estrutura do solo, vou colocar um solo totalmente de areia, que é o que a gente faz em gramados esportivos. Inclusive, vai ter um curso aí para vocês, falando somente sobre gramado esportivo, para todo mundo. Nosso canal, a quantidade de profissionais que seguem é muito grande. Com isso, a gente vai fazer um curso para que a pessoa que quer implantar um gramado esportivo saiba todas as etapas, o que fazer, como fazer e o que vai ser feito. E lá fala isso muito bem. Então, no gramado esportivo, eu coloco uma camada de, no mínimo, 20 centímetros de areia. Uma areia na granulometria correta para que receba aquela grama, para que a drenagem seja boa, para que a aeração seja boa e o enraizamento seja profundo ali. Então, isso é a questão do gramado esportivo. Já numa residência, provavelmente eu não vou fazer isso. Eu vou usar a terra do terreno. Esse é o método mais barato, a melhor forma, porque ali não vai ter uma quantidade de pisoteio muito grande. Vai ter gente entrando, saindo, passeando, brincando no gramado, mas não é uma competição ali no gramado e não tenho que plantar uma grama de alta performance como as variedades de grama bermuda que a gente implanta normalmente em gramado esportivo, e essas gramas são para alto crescimento, necessita de muito corte, necessita de muita adubação, e no jardim você quer fazer, no período quente, 2 cortes por mês é o ideal. Não é um corte por mês, são 2. Mas voltando à questão de colocar areia, eu então no jardim, primeira coisa, eu posso colocar areia? Posso. Às vezes eu peguei a situação que o solo meu é extremamente argiloso. Esse solo sendo muito argiloso, ele mesmo só com a irrigação, ele vai acomodando as partículas, a gente chama isso de compactação hidráulica, a própria água de chuva da irrigação vai acomodando as partículas e aquilo com o tempo vira um tijolinho, que há necessidade de você fazer descompactação depois. Para diminuir essa necessidade, às vezes eu posso tomar a decisão de incorporar areia naquela terra, mas eu nunca devo fazer perfis diferentes dentro desses 20 centímetros. Se eu for colocar areia nessa camada, vamos supor que eu resolvi colocar 10 centímetros de areia. A raiz de grama vai ter 20. Se eu coloco só 10, a raiz vai querer ficar e vai comportar diferentemente. Nesse local dos 10 centímetros de areia, ela vai passar a água fácil, a raiz vai desenvolver rápido e embaixo vai ter um solo mais difícil da água entrar. E começa a dar alguns tipos de doença, como black layer, e são doenças que ocorrem porque a água passa nessa camada de areia e logo que chega à terra há um empoçamento de água, o acúmulo de água, e esse acúmulo de água faz com que a drenagem nesse ponto seja mal feita, apodreça a raiz não queira desenvolver naquele local, com isso o gramado vai piorar. Então eu posso colocar assim 10 centímetros de areia, mas eu tenho que incorporar em 10 centímetros de terra para ter um perfil único
de terra misturado com areia, e não um perfil só de areia e outro perfil só de terra. Então, muito cuidado com isso para que não ocorra fazer perfis diferentes nesses 20 centímetros. Abaixo dos 20 centímetros pode até ter. Se não tiver, melhor ainda. Mas a raiz desses 20 centímetros é suficiente para a maioria das raízes da grama estar nesta área, que é essa área que ela usa e utiliza, esses 20 centímetros ali de solo ali. Posso não colocar na área de areia? Posso trabalhar com a terra argilosa. Posso colocar um pouco de adubo orgânico para ajudar a estruturar aquilo? Posso. Em gramado, normalmente, não há muita necessidade da colocação de adubo orgânico. Quando muito, a gente põe uma vez por ano, principalmente na entrada da primavera. Então aqui a gente coloca ele para melhorar a estrutura do solo, para aumentar a CTC daquele terreno. E são adubos orgânicos que a gente coloca e com a água esse adubo orgânico ele desce no perfil do solo para as raízes onde estão, porque não tem condição num gramado implantado você colocar. Outra situação, eu quero colocar 5. Se eu colocar 5 centímetros de areia, eu tenho que incorporar com 15 centímetros, para ter um perfil único de areia misturado com a terra. Eu colocaria só areia para um gramado residencial? Não colocaria. Você vai ter um maior custo de corte, maior custo de irrigação, maior custo de adubação. Eu não colocaria. Preferia trabalhar com a própria terra do terreno. Qual a situação que eu colocaria areia por cima? Vamos supor que eu estou plantando, vai ter inauguração aqui de uma lanchonete, de um escritório, vai ter inauguração e em pleno período chuvoso, em dezembro, está chovendo a semana inteira, e vai ter inauguração no sábado. Aí eu tentei plantar a grama na quinta, não consegui, sexta choveu também, e sábado vai ter inauguração. Opa, vou ter que plantar, ou sexta ou sábado, de qualquer jeito. À noite vai ter uma inauguração, vai ter um coquetel, então vou ter que plantar debaixo de chuva. Então há várias situações dessas. O que eu faria? Para a gente não trabalhar com lama ali naquele local, eu colocaria, fazia o acerto daquela terra que está muito empapada com água e jogaria uma camada fina de areia até para você andar ali, porque a areia ela não agarra ali no seu solo. Essa camada fina seria o quê? Meio centímetro, 1 centímetro, não é 5 centímetros, 10 centímetros de areia não. É pouca coisa, para você não fazer perfis diferentes ali, a raiz da grama vai ter que atravessar rapidamente esse meio centímetro e procurar o terreno. Então a função disso é normalmente naquele terreno que está todo solto, aquela lama, eu coloco essa areia para ajudar o nivelamento fino e eu conseguir andar sem sair lama na sola da minha bota, do meu sapato, do meu tênis que eu estou ali trabalhando naquele jardim e não fazer buraco, senão a grama fica toda cheia de buraco ali. Então eu passo a areia para facilitar essa camada fina, para facilitar o acerto superficial naquele terreno que está extremamente encharcado e com dificuldade daquilo de eu fazer o plantio. E eu não posso esperar outra data, mais uma semana, mais 2 dias para fazer o plantio daquele gramado. Então essa é a sua solução para algumas situações que muitos profissionais passam por isso. Ele tem que inaugurar e essa areia na superfície irá ajudar bastante nesse nivelamento e que a terra não fique no pé dele, no solado do sapato dele. Vendo isso, eu acho que são as principais situações. Então, resumindo, se for colocar alguma camada, sempre misturar com 20 centímetros. Ou então não colocar nenhuma e uma questão específica com lama, colocar uma camada de meio, 1 centímetro, para evitar que essa terra fique agarrando no seu pé e o nivelamento fino seja fácil. Visto isso, vamos depois a outras perguntas para outras soluções do dia a dia de problemas que acontecem normalmente no jardim, que os nossos seguidores fazem normalmente no nosso canal. Um abraço e até a próxima.